Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Discípulos Unitep. Eu sou o professor Júnior, sou formado em Filosofia e Letras e o tema de hoje é sobre o mundo que nós vivemos e o mundo sobrenatural. Com certeza você já deve ter passado por alguma experiência estranha que você não consegue explicar. Seja um milagre, seja algo que você viu, algo que você sentiu. Pois bem, esse vídeo é uma continuidade de outros vídeos em que eu abordo a informação implícita e explícita. Só que hoje eu vou utilizar como contexto o plano sobrenatural e o plano mundano em que nós estamos, tá? Mas antes, vocês sabem, eu preciso pedir para que você que não é inscrito no canal faça a sua inscrição, tá? Hoje eu só vou pedir isso. Se você gostar do vídeo, dê o seu like e se você gostar mais ainda, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Então vamos lá. O que seria o plano mundano? É esse que nós estamos, né? Então seria o plano explícito, né? Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo essa realidade em que eu estou. Né? Então é você, por exemplo, acordar, tomar café, ir para a escola, trabalhar, ir para a universidade, formar família, ter filhos, continuar trabalhando, continuar pagando conta e morrer. Essa é a nossa realidade, certo? Então é a partir do que eu visualizo, certo? Que eu consigo perceber. Beleza. E a partir dessa observação humana em relação à morte, né? Tem um livro muito bom chamado O Ser e o Tempo, de Heidegger, que ele diz que nós só entendemos o que é a morte a partir da morte do outro, porque nós ainda não morremos. Então o ser humano ele tem essa capacidade de entender o que é morrer, certo? E a partir disso foram criadas várias possibilidades de interpretações e que nós chamamos isso de visão religiosa, né? Por isso que nós temos tantas religiões. Ou seja, o ser humano ele tem essa potência, né, de interpretar de forma diferente uma determinada informação, né? Então, o plano explícito é agora eu, por exemplo, fazendo esse vídeo e você me assistindo. Certo? Você, por exemplo, está comendo, você está sentado, você está visualizando, você está dando risada, certo? Então é isso que nós vivenciamos, né? Segundo René Descartes, ele dizia o quê? Cogito ergo sum, isso é latim, e traduzindo para o português seria penso logo existo. Então, para que eu entenda que eu existo dentro dessa vivência, eu preciso pensar sobre essa vivência, e pensar sobre essa vivência prova que eu simplesmente estou aqui, certo? Nós vamos ter um filósofo também muito interessante que é Platão. Platão ele escreveu um livro chamado A República e dentro desse livro, o sétimo livro, que é a sétima divisão desse livro, tem o mito da caverna. E o que Platão dizia? Que existe um mundo visível, esse plano em que nós pegamos, que nós sentimos, que nós vemos, que nós ouvimos, né? E o plano sobrenatural, aquele que nós ainda não temos totalmente contato, né? Mas e aí, o que seria um plano sobrenatural? Pois bem, você já deve ter passado por alguma experiência estranha. Eu, por exemplo, comecei a estudar religiões com 12 anos, né? Eu sempre pensei sobre o que seria além disso aqui, né? O que seria depois da morte? Ou então experiências estranhas que eu, como criança, não conseguia explicar, né? E aí eu, com 12 anos, eu comecei a estudar as religiões, né? Li a Bíblia, fui atrás de religiões afrodescendentes, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, fui estudar as ordens secretas, discretas, então eu sou, até hoje, um estudioso sobre esse tema. E o que seria, então, esse plano sobrenatural? É o implícito. É uma informação que justamente está escondida e que nós não conseguimos ainda explicar.
né? É óbvio que você que tem a sua religião vai me dizer, mas a minha religião é a minha verdade, é aquilo que eu entendo como algo que eu preciso acreditar. E você está certo, né? Você simplesmente escolheu a partir de uma interpretação do que seria uma informação implícita do mundo sobrenatural. Algo que aconteceu com você, que você disse, ali está Deus. Ali está o meu caminho que eu preciso seguir, e você está certo, né? Eu, por exemplo, como professor, o que eu sempre defendi, imagina que dentro de uma sala de aula tem pessoas que acreditam em várias religiões. Eu não posso, por exemplo, simplesmente dizer, não, eu vou seguir apenas uma visão religiosa. Então, nessa aula aqui eu vou falar só sobre essa religião. Não, eu sou obrigado a falar sobre todas. E os alunos me perguntam, professor, qual que é a religião verdadeira? É a que você acredita. Porém, né, sabemos que ocorrem situações, pequenas amostras, né, de algo que nós não conseguimos explicar. Aí é que vem o plano implícito, né? Por exemplo, existem vários filmes que retratam isso, né? Um ótimo exemplo é o filme Matrix, né? Que eu tenho os 3, né? O que o filme Matrix diz? Que o Neo, que é a personagem principal, né? Ele consegue vivenciar tanto na Matrix, que seria essa realidade nossa, como no plano sobrenatural, né? Existe um outro filme que eu gosto muito, que é do mesmo ator, né? Constantine, que por conta dele cometer o suicídio, né? E ele não morre, ele consegue estar nesse plano e ter contato com o plano sobrenatural, né? Então nós, por exemplo, nós temos experiências que nós não conseguimos explicar, né? Algumas pessoas vão dizer que é milagre, outras vão dizer que são intervenções de Deus, né? E eu acredito em todas essas possibilidades. Porém, como nós não conseguimos explicar de uma única forma, o ser humano foi criando várias explicações e essas explicações se tornaram religiões. Então, o artigo 5 da Constituição Federal de 1988 nos diz o quê? Que nós temos o direito, por lei, de acreditar naquilo que nós queremos. Por isso, a tolerância e o respeito em relação à religião do outro. Porque nós possuímos essa potência de interpretar a partir de uma informação de várias formas, né? Por exemplo, se eu trago esse crânio, né, que eu também usei no vídeo anterior, eu vou colocar aqui no card, né? Para você pode pensar, não, isso aqui simboliza a morte, isso aqui simboliza algo de magia negativa, né? Feitiçaria. E para mim, o que simboliza isso aqui? Isso aqui é um símbolo, né? Que eu, ao olhar esse símbolo, me remete a vanitas. Vanitas, latim, que traduzindo para o português significa vaidade. A partir do momento em que eu sei que eu sou um ser finito, por que eu preciso ser arrogante, prepotente, nojento com as pessoas? Por que eu preciso humilhar, maltratar as pessoas, sendo que esse daqui é o meu fim carnal? Mas eu não sei o que acontece depois, né? E isso é injusto. Eu sempre entendi isso, né? Esse fim, essa finitude como injusta, porque nós não temos certeza. Se nós pensarmos todo mundo pensando da mesma forma, né, nós teríamos que ter uma resposta. Essa resposta que você tem, ela é sua, mas pode ser que eu não entenda da mesma forma. Por isso que eu não posso obrigar o outro a ter a mesma interpretação que eu tenho, porque as pessoas são livres para interpretar, né? Você, por exemplo, pode ver aqui
eu tenho aqui uma cabeça de uma vaca. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, o professor é adorador do diabo, de Samael, que é o nome do diabo, né? Eu falo isso no vídeo anterior. E detalhe, eu tinha 15 anos, eu achei esse crânio. E eu mantive, eu achei bonito. E aí eu guardei e hoje faz parte do meu cenário, é só isso, né? Então a gente tem que perceber que as pessoas interpretam de forma diferente, né? E eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso compreender o explícito, né? Para buscar o implícito, né? O que seria isso? A partir do explícito, a partir do que eu estou vendo, eu vou procurar interpretar o que seria aquilo para mim. Né? Por exemplo, em relação à história de Jesus, quantas possíveis interpretações não tem? Né? Existem, por exemplo, teóricos que falam que Jesus era alienígena, outros dizem que Jesus era só humano, outros dizem que não, Jesus ele tinha esse poder de ser os dois, né? De ser humano e ser sobrenatural ao mesmo tempo, por isso que ele tinha poderes, né? Além da nossa compreensão. Então o nosso mundo ele é formado por esse mundo mundano, esse mundo visível, sensitível, perceptível, né? E ao mesmo tempo fragmentos de ocorrências que nós não conseguimos explicar, né? E a partir dessas ocorrências que nós não conseguimos interpretar, é que nós vamos buscando possíveis respostas. Essas possíveis respostas se tornam verdade quando eu acredito nelas. Então você tem o direito de ter a sua religião, eu tenho o meu direito de ter a minha religião. E os meus alunos possuem o direito de terem a religião que eles querem. E se eles estão dentro de uma sala de aula, vem a pergunta, professor, mas qual você vai escolher para abordar em uma aula? Todas devem ser respeitadas, porque justamente a escola ela é laica. Se eu falo sobre uma religião, eu sou obrigado a falar sobre todas, ou então eu não falo sobre nenhuma. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Uma informação explícita é aquilo que eu vejo. Esse mundo ainda estranho, porque isso aqui é estranho, né? A gente não consegue ainda explicar o porquê que nós estamos aqui, por que eu estou fazendo esse vídeo e por que você está assistindo, né? E ao mesmo tempo, cria uma possibilidade de entendermos que existe o plano sobrenatural, porque justamente ocorrem fenômenos que a física, que esse mundo físico não consegue explicar. Né? Com certeza você deve ter alguma experiência, coloca aqui nos comentários se você quiser, né? Porque eu também tenho a minha experiência, aliás, são várias. Né? Aliás, eu sou professor de filosofia e eu não consigo ser ateu, justamente por conta dessas experiências que eu tive e que eu interpreto como fenômenos justamente do mundo sobrenatural, tá bom? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido qual é o sentido desse vídeo, né? Falar do mundo humano, mundano, e ao mesmo tempo a possibilidade de nós termos um plano sobrenatural. E que a partir da interpretação de cada pessoa tem o direito de seguir a sua religião. Tá bom? Então, meus queridos, um ótimo dia, um grande abraço e até!